E aí, estranhos, beleza? Bom, como eu falei no outro vídeo, agora eu vou pedir mesmo. Compartilha, like, enfim. Mete o dedo aí pra gente poder ganhar mais seguidores e crescer o canal. Voltando. Dia 3 de novembro de 2003. Como a minha esposa já falou aqui, o grilo falante não era 22 anos, eram 24 anos. Eu tinha 24 anos na época. E aí eu fui pai. Como é isso, né? Para um autista sem laudo, eu não sabia o que era. Mas assim, gente, o primeiro momento, fica até difícil de falar, eu fiquei muito congelado. Eu não sabia se eu estava feliz, se eu estava preocupado, se eu estava nervoso, eu não sabia o que eu estava. Quando a médica me deu a minha filha, né, a Giovana, no colo, eu fiquei no mesmo lugar, parado, com ela no colo, uns 10 minutos. Aí a médica falou, meu filho, pode se mexer, pode andar, você é pai, você tem que levar ela, vambora. E assim, foi uma coisa muito diferente pra mim. Eu nunca tinha sentido aquilo. Lembra lá nos outros vídeos que eu falava que eu queria ficar sozinho, sem ninguém, escondido do mundo? Agora vocês imaginem eu tendo uma pessoa que dependia de mim integralmente. E isso foi acontecer logo no mesmo ano de, como eu falei no vídeo anterior, de uma grande tristeza. Mas ela veio para alegrar. Como eu falei para vocês também, nessa época eu trabalhava só como ator profissional. E minha esposa, ela já era formada em pedagogia, ela se formou, né, antes da gente casar. E ela já começava a lecionar em alguns lugares, a participar de alguns cursos e fazer alguns concursos. E eu me lembro que assim, eu viajava, trabalhava e o dinheiro sempre contado. Eu tive que começar a dar aula também, porque eu sou formado em ator, mas sou formado em programação. Eu me lembro que eu tive que dar aula em locais de inicialização, né, iniciação à informática, para poder ter mais dinheiro, para poder ajudar. E eu me lembro que a gente ganhava um dinheiro muito certo, sabe? Era tudo muito contado, tudo muito ali. Foi quando eu fui chamado também pelo tablado para poder fazer uma peça que se chamava Leonce Lena, dirigida pelo Ricardo Kozovski, como eu falei já para vocês, que foi o meu professor. E nela tinha André Matos no elenco, tinha o Luiz Carlos Torinho, Débora Lan, Ébora Evantini, eu, enfim, tinha um elenco muito grande em tamanho, porque era uma peça que relatava um reino de obesos, né? E eu era muito obeso na época, e um reino distante da imaginação. E eu lembro que eu fui fazer essa peça na cara e na coragem, porque meu dinheiro era muito contado. E também, junto com isso, a minha mãe tinha recebido um seguro do meu pai, e ela decidiu montar uma escola. Então, muitas das vezes, durante o dia, eu trabalhava ajudando a minha mãe para ela montar a escola, e à noite ia para o ensaio. Essa era a minha vida. De manhã trabalhando na escola, e à noite e juntando os dinheiro da onde vinha. Porque eu tinha que pagar o plano de saúde da minha filha e comida, né? Apesar de não pagar aluguel, mas eu pagava luz, água, telefone, transporte, roupa, aquelas coisas todas. E a Adriana trabalhando do jeito que ela podia. E vocês imaginem isso em mim. Porque assim, gente, o autista, ele tem, às vezes, uma sobrecarga muito grande de sentimentos e emoções que a gente meio que paralisa. A gente entra em estafa mesmo. E muitas vezes eu acordava de manhã chorando que eu tinha que ir para a escola para fazer a obra. E lá eu ficava até às 5 horas e saía da escola correndo, tomava banho, ia pegar o ônibus para poder ir para o tablado, que é lá na Lagoa. Enfim, era muito sacrificante, muito mesmo. Mas fui conseguindo e lá conheci Luiz Carlos Torinho. Uma pessoa assim, o André Matos eu já conhecia, né? O Ricardo, enfim, a Débora lá do tablado, enfim, a galera eu já conhecia, mas o Torinho eu conheci lá na peça, porque ele era professor do tablado, mas ele era de um outro horário, de um outro dia que eu fazia. E lá eu conheci o Torinho e comecei assim, a ter uma amizade muito próxima por ele, porque ele morava no Recreio dos Bandeirantes, eu morando em Campo Grande, ele sempre me dava carona. Eu era o caroneiro oficial do Torinho. Aonde ele ia, eu ia atrás de carona. E a gente saía do Teatro do Tablado, era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã.
E ele me deixava lá no Barra Shopping para eu poder pegar o ônibus para poder vir para casa. Gente, essa estafa emocional, eu acho que eu só não me entreguei nessa época por causa da Giovana, porque ela se tornou meu hiperfoco. Porque a minha filha naquele momento era meu hiperfoco. Eu tinha que fazer algo por ela e para ela. Então isso que me deixava com um querer fazer. E eu lembro que foi muito sofrido, foi muito difícil esses anos. Aí nós já estamos aí em 2005. Eu me lembro que a Giovana ficava muito doente também, e isso me agoniava, porque quando mudava o tempo, eu já ficava transtornado, nervoso, tremendo, porque eu achava que a Giovana ia ficar doente, e às vezes ela ficava mesmo, tá? Porque ela tinha um problema muito sério de garganta. E isso me consumia muito, até que chegou 2006. O Torinho falou assim: William, em janeiro de 2006, isso eu não me esqueço, ele falou assim: cara, vai lá na Globo e faz seu cadastro de ator, cara. Arrisca, pô. Vai lá e faz. Nessa época, esse cast de elenco era feito lá no Jardim Botânico ainda. Então eu fui até a Rede Globo, lá no Jardim Botânico, fiz o teste de vídeo, o famoso teste de vídeo. E a partir dali começaram a me chamar direto para fazer turma do Didi. Eu comecei a fazer na turma do Didi e assim, várias cenas. O Renato, eu nunca tive nada assim com o Renato, pelo contrário, o Renato sempre me tratou muito bem, o Renato Aragão. E eu fui fazendo a turma do Didi, fui conhecendo pessoas, e lá pelas tantas fui chamado para fazer Sob Nova Direção, onde eu já conheci a Heloísa Perissé, fui conhecer a Ingrid Guimarães, que nós tínhamos uma história assim, negócio de perda de pai, algumas coisas muito parecidas, e meu sobrenome era William Guimarães, o dela Ingrid Guimarães, enfim. E aí eu lembro que no meio de 2006, a produtora de elenco, que era muito querida, eu perdi o contato, enfim, a Frida, me chamou para poder fazer uma participação na Grande Família. Ela falou: olha, o personagem está começando agora, é só para poder justificar a falta do Beisola em cena, e o seu personagem não vai ter fala, não vai ter nome, não vai ter nada, é só para justificar essa saída, e você às vezes vai falar: não, ele não tá, alguma coisa assim, você quer? Eu falei: quero. Por quê? Porque meu hiperfoco era minha filha. Eu tava preocupado. Gente, eu nunca fiz nada porque eu quero ser famoso, porque eu quero aparecer. Não. Eu sempre fiz porque eu vi aquilo como uma... Eu queria saber tudo sobre aquilo. E nessa época eu comecei a me interessar muito por televisão. Quando eu comecei a fazer a turma do Didi, a questão de câmera, a questão de luz, a questão de filtro, fotografia, eu queria aprender. E aí fui fazer a Grande Família, e aí surge, em 2006 ali, o Genilson. Que bagunça o que, dona Abigail? Esse menino está na maconha, está emaconhado, todo mundo sabe que ele é maconhado aqui da rua. No finalzinho já de 2006, Genilson. Genilson que veio me ajudar muito, não só o personagem, né, como também como pessoa. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, tá, gente? Grande abraço e até a próxima, estranhos!